Não compre uma câmera nova. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que aprender a usar o que a gente tem, né? Ao longo da minha trajetória como diretor de fotografia, eu sempre tive o total controle na publicidade de executar o que eu queria com o que eu queria. Nós estamos indo pro set para entregar algo com qualidade, a gente não tá indo para impressionar. Obviamente que mesmo câmeras menores, quando a gente faz toda a rigagem dela, o cliente fica às vezes abismado. Ao longo dos anos e dos processos que você vai tendo, né, na sua formação, essa minha filosofia hoje. Eu rodo de FX30, é uma câmera que comporta os projetos que eu penso, que eu entendo completamente as limitações delas. Eu ainda acho que tem muito a ser extraído, né? É uma câmera compacta, funcional, entrega um arquivo decente, muito decente, para uma pós-produção também muito decente, permite manusear isso, ter uma certa flexibilidade ali de exposição, se você gravar, obviamente, nos formatos corretos. Quando eu entro na área do cinema, eu já estive em sets que foram extremamente prejudicados por conta de câmeras gigantescas que demandam 3, 4 pessoas para rigar e para executar uma cena de Ronin, por exemplo. Você vai vendo quanto tempo se perde naquilo e o quanto que, pensando como profissional criativo, o quanto as ideias valem por ser ideias, modos de se executar, muitas vezes menos pela parte técnica. A gente pega vários filmes e vários processos de produção cinematográfica que o backstage, a gente não acredita que era algo tão simples. E aí entra vários outros aspectos que eu quero abordar um pouco mais para frente sobre a edição. Entrando na área do cinema, eu sinto já uma mudança muito grande de chave. No meu ambiente, né, regional, é uma área que eu tenho que me deparar com vários obstáculos para poder entregar mais eficiência no set, poder rodar projetos com maior liberdade criativa. Porque você tem um equipamento que é mais fácil de manusear, ele te permite criar imagens que outros equipamentos não permitem, né? Convencimento muito grande em cima do marketing da Blackmagic, por exemplo, que para mim sempre foi uma câmera completamente desfuncional, ineficiente, não ergonômica, em aspectos gerais não confiável no set, por diversos problemas com armazenamento externo, quando você quer rodar com SSD, enfim. E óbvio que tudo isso é uma opinião pessoal minha, tá? Isso aqui de forma alguma é uma forma de falar o que é certo ou errado para todo mundo. Eu não gosto, não tenho esse gosto pela marca. Quando eu vou para aquilo que eu realmente tenho a minha validação, que é a Sony FX3, FX30, eu vejo uma câmera compacta. E eu não falo só da Sony, eu falo de toda aquela linha de equipamentos que entram nesse sentido de compacto e poderoso. Eu vejo uma câmera compacta que permite sets extensos, que permite você rodar em resoluções boas e permite uma pós muito boa. E a maior validação que eu tenho disso é o trabalho que eu entrego ao longo dos anos, que me permitiu entender qual é o limite do meu próprio equipamento e entender muitas vezes onde eu não consigo utilizá-lo. E daí a gente vai sim para outras opções. Hoje para mim a opção definitiva é sim uma FX3. Eu felizmente já tive algumas experiências em set grandes, né, com produtoras de fora. E para mim foi um acalento no coração muito grande. Profissionais extremamente criativos, competentes e fodas, rodando um projeto absurdamente grande, com uma qualidade de entrega absurda, e eles estavam na mesma filosofia. A câmera é um corpo com sensor. Seria muita superficialidade reduzir o processo criativo, a entrega de um filme, de um material, a uma questão puramente técnica, né? Tem toda a questão de lentes também, que eu acho que é algo extremamente importante, que nesse projeto específico foi muito legal ter visto um apreço muito grande por ter boas lentes, ter um bom vidro ali, que entrega também um contraste, uma produção de cor muito mais fidedigna do que ter que se deparar com equipamentos extremamente grandes, incapazes de permitir que você às vezes faça takes de mais de 2, 3 minutos em projetos documentais, porque é extremamente pesado e às vezes você não tem os equipamentos necessários para rodar. Eu sou muito a favor do compacto e poderoso. Um outro aspecto extremamente importante sobre o processo criativo, que eu vejo que nunca está em debate para executar um filme, um curta, um doc, enfim, que é o que está na frente da câmera, né? A gente fica falando muito de detalhes técnicos e tudo mais, mas é muito interessante sentir e entender o quão importante é a direção de arte, é a linguagem, é o som, é a colorização. Já vi projetos que não tinham uma riqueza de detalhes na direção de arte, mas que prezavam muito nessa parte técnica. E a pergunta é sempre, para quê, né? Quando você trabalha com resoluções maiores, você quer mostrar mais detalhes de alguma forma. Da mesma forma que quando você trabalha com abertura mais fechada, você quer ter um fundo mais em foco. As duas coisas se equivalem, uma analogia válida.
Se você quer ter o fundo mais em foco, acredita-se que você tem detalhes para serem mostrados que combinam e que tornam aquela história mais poderosa. Da mesma forma que quando a gente vê hoje filmes serem rodados em IMAX, com formatos de filme que permitem e se a gente fosse traduzir isso para o digital, permite uma resolução absurdamente grande, a ideia é imergir naquele mundo que é construído detalhe por detalhe. E eu não vejo esse mesmo apreço. Então eu vejo uma vontade muito grande de convencer, de impressionar, mas não da forma correta. Com um bom acting, com uma boa trilha sonora, né, com uma boa direção de arte. Mesmo eu tendo os meus pensamentos, as minhas verdades, eu acho que é extremamente válido enxergar cada projeto como um projeto. Cada projeto demanda uma linguagem, uma visão e uma forma de se executar muito específica. Seria inválido eu falar que tudo eu consigo executar com aquilo que eu gosto, ou que outras pessoas falem que tudo que é possível de ser executado com aquilo que elas preferem. Então, às vezes você mantém a câmera, troca a lente, trabalha outra linguagem, outro formato, outro aspecto. Também um ponto principal é entender o quanto a gente consegue executar com aquilo que é acessível, que é funcional e que é muito mais eficiente para alguns sets específicos. A ideia é desconstruir realmente esse pensamento que eu acho que é muito limitante de você precisar impressionar terceiros, não pela sua entrega, mas pela sua aparência, no set, na forma como você opera, e até mesmo levando 3, 4 câmeras que eu já vi um set que é completamente desnecessário. E isso mascara muitas vezes uma falta de competência técnica. Ter um OD, saber o que vai ser rodado, quantos planos, ter uma decupagem, para você saber o que precisa ser feito e não precisar fazer tudo em simultâneo, na correria, no desespero. Quebrar um pouco essas verdades que eu vejo que há muito tempo são ditas e que não colaboram e não contribuem para o nosso mercado funcionar da melhor forma possível. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, por favor se inscreva. A ideia é manter uma consistência aqui, uma regularidade, crescer e compartilhando esses pensamentos, essas ideias. Eu vejo que é muito importante a gente trabalhar e compartilhar as nossas visões. Ainda mais quando elas podem ser, de certa forma, um pouco diferentes das visões que já são senso comum no mercado.